Vamos continuar a nossa aula sobre o comprimento de uma circunferência, aula 2, parte 2 do exercício do Enem. Bem, pessoal, vamos dar continuidade na nossa aula. Essa é a parte 2 da aula do Enem aí referente ao comprimento de uma circunferência. Então, nós paramos, onde nós calculamos lá qual era o comprimento da minha circunferência lá completa, tá ok? Lembram disso? Então, a gente fez esse cálculo, verificamos que o valor deste comprimento dessa circunferência é 0,6 π quilômetro e que uma circunferência completa vale quanto? 2π, que é a mesma coisa que 360 graus. Então, só para recordar, o exercício nos pede o quê? Para que a gente calcule qual é a distância, que a pessoa percorre no sentido anti-horário do ponto P até o ponto Q. Então, é daqui para frente que eu dou continuidade da nossa aula. Então, a gente agora precisa verificar, qual é o ângulo formado quando ele faz esse deslocamento. Então, se vocês observarem aqui a figura, a gente vê que tem um triângulo isósceles, onde eu tenho o quê? Dois lados iguais e um lado diferente. Então, consequentemente, se esse ângulo é π sobre 5 radianos, essa abertura aqui tem o mesmo valor de π sobre 5 radianos. Então, eu só preciso identificar qual é o valor dessa medida aqui, desse ângulo menor, tá ok? Para aí sim eu calcular o outro valor. Então, ou seja, aqui também vale π sobre 5. Então, nós vamos descobrir quanto vale essa medida e essa medida mais quanto para resultar ali em 180 graus, para eu realmente verificar qual é a abertura, esse valor ali que vai me ajudar a calcular o resultado. Então, vamos por partes, vamos ali com calma. Lembrando que a medida de todos os ângulos internos de um triângulo, 180 graus, então primeiro eu vou descobrir quanto vale esse ângulo aqui, essa abertura aqui deste ângulo, tá ok? Então, vamos fazer a conta. Então, olha, eu tenho aqui que π sobre 5 mais π sobre 5 mais quanto, vou colocar o x, me resulta em π. Lembrando que o π neste momento está assumindo o valor de grau, estamos trabalhando com a linguagem do radianos, tá ok? Então, aqui eu vou somar, π mais π eu tenho 2π sobre 5, certo? Mais x igual a π. Se está somando, eu passo para o outro lado, vou inverter o sinal, então ele passa fazendo uma subtração. Então, eu vou ter aqui x igual a π menos 2π sobre 5. X é igual a quanto? Aqui eu tenho uma subtração de fração com denominadores diferentes, então eu preciso realizar o MMC. E o MMC entre 5 e 1, lembrando que quando eu não tenho o número aqui, ele vale 1, é o próprio 5, tá? Então, aqui, vou aplicar, lembra? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, aquela regrinha. Então, 5 dividido por 1 são 5, vezes o π, 5π. Menos 5 dividido por 5 me dá 1, vezes 2π, é a mesma coisa aqui, 2π. Então, agora, x é igual 5π menos 2π, eu tenho 3π sobre 5. Então, essa é a medida do ângulo que faltava ali para completar os 180 graus. Então, essa medida aqui vale quanto? 3π sobre 5. Só que agora, 3π sobre 5 mais quanto para o resultado me dar 180? Então, lembra que aqui vai formar um ângulo de 180 graus, que então eu preciso verificar esse pedaço desse ângulo para eu poder fazer o comprimento aqui desse arco, dessa minha circunferência. Então, vamos continuar. Então, agora eu tenho aqui, ó, eu vou ter 3π sobre 5 mais quanto? Mais x, que é aquela medida que eu estou procurando, igual a π. Vou resolver da mesma maneira como a gente fez anteriormente. Então, x é igual a π menos 3π sobre 5. Faço aqui o MMC, então, x é igual, 5 dividido por 1 são 5, vezes π, 5π. Menos 5 dividido por 5, 1. E 1 vezes 3π, 3π.
5π menos 3π, eu tenho que é igual a 2π sobre 5. Então, essa medida que eu procurava, este ângulo que eu procurava para agora realmente fazer o cálculo deste comprimento aqui, vale 2π sobre 5, tá? E aí eu volto lá para aquela minha regra de 3, para aquela informação que eu tinha passado para vocês lá no começo do vídeo da aula 1, que é o quê, né? Então, esse comprimento total dessa minha circunferência é igual a 360 graus. Se ele percorrer só uma parte dessa minha circunferência com a abertura de um ângulo de 2π sobre 5, vai dar quanto? Então, agora eu venho aqui para poder fazer o cálculo, né? Então, eu tenho lá 0,6π igual a 2π. Qual é o valor dessa distância num ângulo de 2π sobre 5? Faço a minha multiplicação em cruz, então 0,6π vezes 2π sobre 5 é igual a x vezes 2π. Aqui eu já posso eliminar, já posso simplificar, tá ok? E agora eu faço aqui a multiplicação de 0,6 vezes 2. Então, deixa eu fazer aqui, ó. 0,6 vezes 2, 2 vezes 6 são 12, sobe 1, 2 vezes 0, 0, mais 1 que foi, vai me dar 1. Uma casa depois da vírgula, certo? Da direita para a esquerda, 1,2. Então, eu tenho 1,2π sobre 5 é igual a 2 vezes o x. Faço aqui a minha divisão, então, 1,2 dividido por 5, então, vou começar, vou cancelar essa vírgula, 0, aqui embaixo para poder completar a casa, 12 dividido por 5 são 2, 2 vezes 5 são 10, para 12 me faltam 2, aqui eu já vou completar, vou concluir porque dá para ver que a conta vai ser exata, 2 não dá para dividir por 5, então acrescento 0, 20 dividido por 5 são 4, 4 vezes 5, 20, para 20 nada. Então, o resultado é 0,24π, tá ok? Igual a 2 vezes x. E para acabar agora, se está multiplicando, jogo para cá dividindo. 0,24π dividido por 2 é igual a x. Então, a metade de 0,24 é quanto? 1 é 0,12, olha, eu já ia errar. Então, peraí, 0,24, para vocês confirmarem, dividido por 2, cancelo 0, 0,24 dividido por 2 vai me dar quanto? 12. Então, ó, essa distância que vai ser percorrida é 0,12, o quê? Π quilômetro, alternativa de letra D do nosso gabarito. Então, essa aqui foi os cálculos, né? Foi o exercício em si do Enem aí, um exercício muito bem elaborado, se vocês forem olhar, ele bem contextualizado, trouxe pra gente aí várias aplicações da matemática, então vale a pena você rever este vídeo mais de uma vez, compartilhar ele com aquele amigo seu que esteja se preparando para o Enem, e eu agradeço muito a atenção de vocês e conto com vocês para a próxima aula. Muito obrigada!